E aí, meus amigos da área da saúde, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, novamente aqui com a Vanessa, nossa diretora de operações. Vamos lá, Vanessa. Prazer estar de volta. Pessoal, hoje o tema desse podcast é sobre marketing médico. O que pode fazer, o que não pode, como começar, como fazer, como otimizar. Vamos lá? Bora. Nesse assunto, é muito importante a gente destacar algumas informações importantes, né? O marketing médico, ele é um marketing que se diferencia do marketing geral. O marketing médico ele tem algumas peculiaridades, algumas especificidades e algumas proibições pelo órgão que regulamenta. Então, a gente precisa entender um pouco mais sobre o que é possível para criar estratégias personalizadas. Isso varia de segmento de atuação, local de atuação, é muito personalizado essas estratégias, né? E para a gente começar aqui, eu acho que seria importante a gente destacar principalmente o que a gente precisa ter em mãos para iniciar o marketing médico. Você precisa ter nicho definido, um público-alvo, persona definido. O que você acha, amigo? Qual que é o ponto inicial? Toda campanha e toda ação tem um alvo. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: qual é o alvo dessa estratégia? Então, não adianta a gente falar que eu atendo todo mundo, porque toda ação ela é uma ação que a gente tem que buscar um alvo. Então, a clínica médica ou o médico vai fazer um anúncio, uma campanha, ou iniciar um marketing do zero, um marketing de conteúdo, não importa nem em qual momento ele esteja, nem qual tipo de marketing ele vai fazer, ele precisa de um alvo. E como saber que alvo é esse? Então, vamos lá. Se uma clínica, vamos colocar aqui, como a gente está fazendo marketing para a área da saúde, vamos pegar um exemplo mais prático. Uma clínica de estética. Como é que o médico, o cirurgião, enfim, ele vai saber qual que é o alvo da clínica de estética dele? Para quem que ele vai fazer o marketing? Basta ele pegar o perfil dos clientes que ele já tem, dos pacientes dele. Então, ele pega ali a idade do paciente, mais ou menos, se é homem ou se é mulher, qual que é a faixa de salário. Você acha que é uma pessoa que ganha um salário mínimo? Geralmente, por exemplo, quando a gente está falando de cirurgia plástica, esse tipo de coisa, a gente pega um público mais classe A e B, ou se é um médico que atende, por exemplo, só mulheres, ou faz um serviço específico, como, por exemplo, silicone ou rinoplastia, se for em outros casos. Então, o alvo sempre vai ser aquela parcela de pacientes que você quer. E para descobrir isso, nada melhor do que olhar para dentro de casa. Para você saber qual que é o melhor serviço para você fazer os anúncios ou para você fazer o marketing certo, assertivo, em cima da persona que você quer. Dentro disso, nesse caso, você vai estar definindo não só a persona, mas o seu ICP. Quem que é o seu cliente ideal? Quem que você quer trazer, quem que você quer atingir, com quem que você quer falar, como que essas pessoas se portam, o que elas pesquisam. Tudo isso vai ser importante para você criar quaisquer estratégias, seja de tráfego pago, criação de anúncio, até da identidade mesmo, do visual das artes, do que você vai divulgar, né, que você vai propagar. E para quem está começando, Almir, que ainda não tem uma carteira de clientes, que ainda não tem... ainda está iniciando uma estratégia, começando a criar uma carteira. Como que ele define isso, já que ele não consegue olhar para dentro de casa? Um médico que está abrindo uma clínica agora e ele não tem noção de que tipo qual que é o perfil de cliente exatamente, ele tem que conhecer o produto dele. Ele tem que falar o seguinte: um exemplo, eu vou colocar silicone. Quem que coloca silicone? Qual que é? É homem que coloca silicone? Não, é mulher. Qual que é a idade da mulher? Uma mulher de 60 anos que coloca silicone? Talvez seja uma mulher mais nova, talvez de 21 a 35. Ou, por exemplo, eu faço... Como é que é o nome daquele trabalho que o cara tira a gordura do corpo da mulher toda e coloca no glúteo e tudo mais? Lipoaspiração, lipoled, essas coisas todas. Por exemplo, quem que faz? Geralmente, muitas vezes pode ser uma mulher que já foi mãe,
e que o corpo, de repente, está incomodando a maneira como o corpo ficou depois que ela foi mãe, e quer fazer algumas correções ali cirúrgicas. Então, o médico ele tem que olhar para dentro de casa. Se ele não tiver case dentro de casa, ele obrigatoriamente ele tem que olhar para o serviço dele e entender dentro do serviço que ele presta qual que é o perfil de cliente. Eu acho que ele consegue responder isso fácil internamente. Um outro ponto que é muito importante se atentar antes de criar qualquer estratégia é como que esse público chega até você. Tem algumas especialidades da área médica, como, por exemplo, a clínica veterinária, que a gente falou em alguns vídeos para trás, que é um negócio local. Então, ele é muito regional, é dentro da sua região, dentro do seu local de atuação. Uma cirurgia estética, por exemplo, não necessariamente é no seu local de atuação. Muitas vezes as pessoas podem ir pela relevância, pela autoridade do médico ou da clínica médica. Então, isso também é um fator decisivo desse público, correto? Por exemplo, a gente pega... Tem uma clínica muito famosa em São Paulo, que é do Dr. Baracate. Dr. Baracá, ele trabalha com, eu acho que é hormônio, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente qual que é a linha dele, mas a clínica dele é completa. Vem gente do mundo inteiro. Mas a clínica, ela, como é um negócio físico, é um negócio local. Diferente de uma empresa que vende serviço, que atende o Brasil inteiro. Quando você vende um procedimento onde o cliente tem que ir fisicamente até você, geralmente a gente enquadra isso em um negócio local. Então, a clínica sim é um negócio local, mesmo que a gente consiga entender que o paciente, muitas vezes, ele viaja, vai para outro país, para outro estado. Por exemplo, está acontecendo um fenômeno no Brasil muito, muito forte ultimamente, que tratamento dentário nos Estados Unidos é muito caro. Então, houve nas décadas passadas um número de dentistas que foram para os Estados Unidos fazendo tratamento dentário lá e ficavam milionários. Acontece que, mesmo lá, os caras aumentavam o preço lá e lá ficou caro até para brasileiro fazer. Para brasileiro, o dentista, procedimento. Então, o americano médio não tem condição de pagar. Então, o que está acontecendo? Por exemplo, o americano está vindo para o Brasil para fazer tratamento dentário. Então, é um negócio local? Sim, mas não quer dizer que o cara não atravesse o oceano para fazer aqui. Mas, contudo, mesmo sendo um negócio local, dependendo da especificidade médica ou do resultado que esse médico consegue levar para o paciente, faz-se necessário fazer um marketing mais nacional ou até mesmo global. Mas a gente tem que entender que é um negócio local. Sendo um negócio local, aquilo que a gente já falou em outros podcasts, que está aqui em algum lugar aqui no YouTube, que é um negócio local. O que é primeiro lugar no negócio local? O Google Meu Negócio. Então, organizar o Google Meu Negócio e tratar o seu negócio como um negócio local ali. Mas não quer dizer que seja local de bairro. Por quê? Por mais que... vamos ainda continuar nessa questão de clínica de estética. Uma clínica de estética, geralmente, os empresários têm a tendência de colocar esta clínica em um bairro mais nobre. Legal. Mas não quer dizer que os anúncios sejam regionais só para aquele bairro nobre. Talvez o anúncio pode ser para bairros nobres de todo o estado, por exemplo. Então, por mais que seja um negócio local, entender que uma classe A e B, porque se você pensa só, você tem uma clínica de estética em Ipanema, por exemplo, no Rio de Janeiro. Qual que é seu potencial de nicho em Ipanema? Talvez sejam 50 mulheres. Então, fica muito, muito, muito pequeno o número de pessoas para você atingir ali. Então, você tem que ir para os outros bairros. Ou, às vezes, a concorrência dentro daquela região também fica meio que inconcebível. Por exemplo, se a gente analisando alguns estudos que a gente já fez. Por exemplo, Copacabana tem uma quantidade gigantesca de clínicas odontológicas. Então, no Google Meu Negócio, para você conseguir se destacar, para você conseguir se posicionar, acaba que você precisa de muito mais. Avaliações, otimizações, postagens, acaba sendo um pouco mais complicado. Então, se você ampliar um pouco e se posicionar dentro de uma região, de um raio, você consiga esse resultado mais facilmente.
Legal. A gente aqui tem uma rede de clínicas aí, tem aqui no Brasil inteiro, que é cliente nosso. É um negócio local, mas não necessariamente o anúncio dele é um anúncio local. Então você tem que ampliar esse espectro. Mas a sua pergunta inicial foi como fazer o anúncio, como quem está começando, não foi? De como definir o público para quem está começando. E aí você já começou a puxar um assunto que seria da minha próxima pergunta. Dentro disso, já que uma boa parte das pessoas vem porque já estão procurando um procedimento, acabam achando a clínica, qual que é o papel do marketing, amigo? Qual que é a importância? Tipo assim, de 0 a 100, qual que é a importância do marketing dentro da área da saúde? O marketing ele é responsável por toda a entrada de novos clientes. Então, por exemplo, se você tem uma clínica, essa clínica é conveniada, por exemplo, com a Unimed, Bradesco Seguros, Bradesco Previdência, qualquer coisa assim, saúde ou qualquer coisa assim. Talvez o médico não veja a importância de fazer um marketing, por quê? Porque de forma passiva, ele parado na clínica dele, o próprio plano de saúde já manda para ele os clientes. Contudo, e as clínicas podem viver apenas de receber clientes de plano de saúde. Contudo, é sabido que plano de saúde paga muito pouco. Então, há a necessidade de ter muitos e muitos clientes para você pagar um custo fixo de uma clínica, por exemplo. E quais tipos de clínica que procuram marketing ou quais tipos de médico que procuram marketing? São geralmente os médicos que não necessariamente aceitam plano de saúde. Porque aí o médico, um cara que coloca silicone, você não vai colocar pelo plano de saúde. O médico vai cobrar a parte. Então, ele precisa captar cliente. Então, a única maneira de você conseguir clientes são duas maneiras. Ou através do seu network, ou através das suas conexões, aonde um cliente passa para o outro, aonde o cliente te indica, e você, com as suas conexões, consiga pegar aqueles clientes, ou através de marketing. Por exemplo, na academia que eu treinava, é uma academia em Belo Horizonte, que é uma academia muito famosa no mundo todo, porque é uma academia de bodybuilder. Então, muito médico endocrinologista treinava lá apenas para fazer o network e para conseguir trabalhar com o eixo hormonal de fisiculturista. Então, o marketing dele, entre aspas, é fazer a conexão ali, aonde que ele está, para conseguir os clientes. E está tudo certo. Contudo, uma academia tem um número limitado de alunos. Então, esse número de alunos, você vai trabalhar também com um número muito mais limitado de possíveis pacientes. Então, faz a necessidade de você ampliar. E como que se amplia isso? Através do marketing. Então, de 0 a 100, para se conseguir clientes, pacientes, o marketing é 100. Eu diria 50, então, porque o outro 50 fica o processo de vendas. Então, vamos dividir entre 50 marketing e 50 processo de vendas. Porque o marketing vai levar pedidos de orçamento, pessoas procurando a clínica, e o vendedor, a secretária que trabalha com esse processo de vendas, vai fazer este possível paciente ir até a clínica, conhecer o médico, blá, 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 e fechar algum negócio, algum procedimento. E esse processo de vendas, ele também é fundamental, né? Não é simplesmente chegar, o cliente ligar e falar assim, quanto que é para colocar silicone? 20 mil e acabou. Tem que ter um acompanhamento, um processo de venda mais consultiva. Isso também é necessário dentro dessa área da saúde, né? Geralmente, talvez os médicos ou empresários da área médica que estão nos assistindo aqui, eles têm até uma estranheza quando você fala assim, não é só mandar o preço de um silicone pelo WhatsApp, você tem que fazer um trabalho um trabalho de pós ali. Por quê? Porque muitas vezes o médico não entende esse processo dele como processo de vendas. Ele talvez dá outro nome para isso, mas nada mais é do que um processo de vendas. E ele tem que desenhar um processo de vendas dele, que parte desde a produção do conteúdo, porque o conteúdo, falando um pouco de conteúdo para a gente falar de venda, o conteúdo é como se fosse, vamos falar de pescaria, fazer uma analogia com pescaria. Se você está lá no Rio Amazonas para pescar, e você coloca uma minhoquinha no anzol, e joga a minhoquinha no anzol,
Você vai pescar um jacaré? Não. Por quê? Porque o jacaré não vai se interessar por uma minhoquinha ali no anzol. E fora que o anzol não tem força para pescar um jacaré. Pronto. Então você concorda que a isca é o conteúdo. Então, é pela isca que você pega o seu potencial cliente. E o que é a isca? A isca é o conteúdo. Então, um conteúdo raso vai atrair um potencial cliente raso, com interesse raso, ou mesmo um conteúdo profundo, que no momento errado, para o cliente errado, não gera resultado. Então, vou fazer uma campanha de marketing, seja ela qual for. Pensa na pescaria. Qual que é o equipamento que eu vou usar? Qual que é a isca? Qual que é o anzol? Qual que é tudo? Por quê? Porque pela isca eu consigo pegar o peixe que eu quero. Então, estou lá em alto mar, quero fazer uma pescaria lá, aquela que você mergulha sem oxigênio com arpão para pegar o peixe de madrugada no tiro, debaixo d'água, no arpão. Ele é um tipo de pescaria. A pescaria que o vovozinho fica sentadinho na beira do rio para pegar o peixinho com o netinho é outra pescaria. E o marketing você vai ter que optar. Você pode até fazer de tudo, mas você vai ter que optar, principalmente na área médica, o que você quer. Um erro muito comum, por exemplo, de dentista é fazer, por exemplo, anúncio de... Por exemplo, dentista, vamos supor que o dentista faça um anúncio e coloque R$2.000 de anúncio, por exemplo, de Google Ads. E no anúncio, a isca dele seja limpeza, por exemplo, de dente. Fazer limpeza. Uma limpeza deve custar R$100, R$200, R$300, não sei quanto que custa. Talvez não pague nem o CPC, o custo por clique. Então, talvez a isca que você faz, você não consegue captar, você não consegue pegar esse cara. Então, muitas vezes, um exemplo, é muito mais fácil você fazer um anúncio dando a limpeza de graça para o cara, porque aí você gasta um valor com o CAC do anúncio e dessa possível limpeza que você faz de graça, mas o cara lá dentro você consegue vender resina de porcelana, não sei, aqui tem tudo para o cara ficar aquele de Mentex lá que o pessoal fica. Então, tudo isso tem que ser planejado através do marketing. E dentro disso, como você pontuou, o conteúdo é a isca. A gente precisa criar conteúdos e existem vários tipos de conteúdo. Tem conteúdo em vídeo, tem conteúdo em texto, tem post de rede social, promocional e etc. Dentro disso, Almir, quais são os principais canais que um médico precisa ter, uma clínica médica, uma clínica de estética, precisa ter para começar? O que você indica assim, para dar o start? Quais são os principais canais que ele precisa estruturar? Eu acho que é o Instagram pessoal dele. Instagram pessoal, não Instagram da clínica? Eu acho que o pessoal, porque como a gente está falando em procedimento, como a gente está falando de médico-paciente, a gente está falando de humano para humano. Então, uma rede social corporativa, ela é legal para você mostrar antes e depois, credibilidade, mostrar sede, mostrar, enfim, depoimentos e tudo. Mas o conteúdo, o conteúdo bruto de todo dia que tem que ser feito pelo médico, porque querendo ou não, o médico é um trabalho muito personalíssimo. Sim. Então, o médico, se você parar para pensar, eu vou numa clínica tal porque é uma clínica famosa. Ok, mas o médico ele é muito mais referência, ele é muito mais famoso. Então, o marketing tem que partir dele. Exemplo, Neymar vai operar o joelho, fazer fisioterapia. Ele vai numa super clínica de reabilitação, por exemplo. Ok. Só que se o médico de confiança dele sair da clínica A para a clínica B, ele segue o médico e não necessariamente fica na clínica. Então, todo o marketing médico de clínicas, 100%, tem que ser permeado em volta da persona do médico. Por um lado, da equipe dos médicos, mas tudo tem que ser no sentido mais pessoal. Tudo tem que ser pessoal. Mas isso acontece um fenômeno que é ruim, por quê? Muitas vezes, por exemplo, pega uma franquia de dentista, por exemplo, Sorridente. É uma franquia que ela tem o core business dela, ela tem um valor mais barato e tal, atrai muita gente. E muita gente vai pelo nome da clínica, que é uma clínica famosa. Contudo,
se tiver ali um dentista até contratado que não seja o dono, e ele começar a ganhar a confiança do paciente, você vai atender na casa dele, o paciente às vezes é capaz de seguir. Então, querendo ou não, a segurança está no médico neste caso, e não necessariamente na clínica. Até porque os procedimentos estéticos, tudo, muitas vezes não é feito na clínica. Muitas vezes sim, mas muitas vezes é feito, às vezes, em algum bloco cirúrgico, fora, alguma coisa assim. Então, muitas vezes o médico contrata a clínica, aluga a clínica para fazer o procedimento. Por exemplo. Legal. Além do Instagram, o que mais que é interessante de plataforma? Para a clínica, o Google Meu Negócio, que a gente já falou, que tem que ter. Então, para a clínica, o Google Meu Negócio, o Instagram, tem que ter tudo, né? TikTok, Instagram, Google Meu Negócio e tudo. E como estratégia de marketing, se a gente estiver falando de um mercado de luxo, em termos de medicina, se a gente estiver falando de luxo, eu apostaria, antes de fazer anúncio de Google, por exemplo, influenciador. Então, eu pegaria um influenciador, alguns influenciadores aí, semi-famosos ou famosos, e pediria para eles divulgarem, contrataria, faria neles algum procedimento. Parceria, alguma coisa Se eu sou assim. dentista, por exemplo, e trabalho com... Como é que chama esses dentes de porcelana? Faceta de porcelana. Faceta de porcelana. Ou de resina. O que eu faria? Eu pegaria um nicho, por exemplo, eu dei um exemplo de academia. Eu pegaria o nicho de fitness, por exemplo. Eu ia nos seguidores, nos influenciadores médios e pequenos, não os maiores, e faria resina em todo mundo da minha cidade. Resina de porcelana, né? Faceta de porcelana. Eu faria faceta de porcelana em todo mundo da minha cidade. Em troca deles me divulgarem. Aí eu pegava um outro nicho, por exemplo, fiz isso no esporte, fisiculturismo, por exemplo. Eu iria para a dança, por exemplo. Eu pegava as dançarinas ali no Instagram que tivesse mais, ainda no esporte, mais seguidores e tal. Faria de graça para elas também, a troco de arroba, de divulgação. Aí eu pegaria, por exemplo, eu ia pegando nicho a nicho. Então, eu ia esporte, entretenimento, eu ia pegar repórter, eu ia pegar todo mundo que é influenciador de alguma forma e tenha alguns milhares de seguidores, eu faria o meu trabalho para eles de graça e ainda pagaria alguma coisa para eles divulgarem a minha clínica. E assim, até chegar num cara maior, tipo um jogador de futebol, tipo um artista aí de uma coisa famosa, eu ia fazendo. Então, eu ia... Como é que eu faria o meu marketing, né? Eu trabalharia de graça para todos os influenciadores, da melhor maneira que eu pudesse, no tempo que eu precisasse, até começar a receber da rede deles os possíveis clientes para vir fazer tratamento. Aí, com esses caras, eu cobraria um valor um pouco maior para cobrir o custo disso. Aí depois, com tudo isso funcionando, aí eu implementaria uma plataforma de Google, de anúncio, com antes e depois dos influenciadores. Porque uma coisa é fazer um antes e depois do seu João, o porteiro do prédio, lá da Avenida Paulista, que estava com um dente quebrado e arrumou. Outra coisa é fazer um antes e depois da VTube. Então, eu iria criar a minha estratégia de marketing muito ligada a isso. Para isso, eles precisariam de um trabalho que não é um trabalho difícil. Tem duas formas. Existem algumas agências no Brasil, que não é o nosso caso, que é especializada em influenciador, sim, mas essas agências geralmente são caras, os influenciadores aí são muito caros. Então, o que eu faria? Eu iria um a um nos influenciadores da minha cidade mesmo, aonde que eu conseguisse ali começar a fazer um trabalho, já que eu estou começando, para esse pessoal. Ou pegar quem hypou no momento ali, enfim. E assim, eu ia começar o meu marketing. Almir, a gente pontuou, você deu alguns exemplos muito bons para startar essa estratégia, só que existem alguns segmentos da medicina, como, por exemplo, cardiologia, a fisioterapia, algumas outras áreas que elas não são necessariamente de você fazer um procedimento de graça em alguém ou trocar arroba, alguma coisa assim. Então, seria um pouco mais complicado começar essa estratégia com o influencer. Como que a gente poderia iniciar com esse tipo de clínica? No caso, a gente já começaria com anúncio, Google Meu Negócio, porque é de acordo com a necessidade do usuário no momento,
Ou você acha que ainda assim se encaixaria o influencer? Não. O influencer cabe muito se for estética e de alto valor. Se for uma clínica de fisioterapia do bairro ali, acho que não caberia um influenciador. Aí seria Google Meu Negócio, ter um site bem desenvolvido, ter uma estratégia de indicação ali, de repente, que fizesse algum sentido. E aí sim seria anúncio de Facebook, de Google, com vídeo, com texto, com artigo de blog. Aí seria o marketing digital bruto mesmo. Legal, Almi. Essa parte ela é bem importante para a gente destacar, porque existem algumas peculiaridades do segmento de atuação, da área de atuação, que elas não acabam não podendo ser trabalhadas de igual forma, como, por exemplo, de alto valor e uma clínica que é especializada em atender urgência e emergência. Por exemplo, são funções e são tipos de públicos diferentes. Então, por isso que é importante, lá no início, definir o seu público-alvo, sua persona, como que esse potencial cliente te procura para você estar presente dentro dessas redes, né? E aí, um outro fator que é muito importante a gente colocar aqui também é a parte da identidade visual dessas clínicas. Como que você se posiciona, como que você fala, como que é a sua marca, se é se você quer atender um cliente de alto luxo, a sua identidade, a sua forma de se posicionar precisa conectar com a fala, com a forma que esse potencial cliente procura. Se você quer uma clínica de urgência e emergência, precisa se posicionar dessa forma também, correto? É correto. A gente é o espelho da persona da gente. A gente não adianta eu querer trabalhar, por exemplo, com uma clínica popular num bairro mais, uma periferia, alguma coisa assim, mas a minha identidade visual não necessariamente, claro que não precisa ser algo ruim, mas a minha identidade visual, de alguma forma, ela tem que fazer parte ali daquele ambiente para não afugentar. Se eu fizer uma coisa super chique num bairro muito simples, as pessoas nem entram com medo de ser caro. Então, ou o contrário, se você quer uma clínica de alto nível, alto padrão, e faz ela feia, provavelmente também você não vai conseguir. Então, essa questão da identidade é o que a gente sempre fala, a empresa tem que ter RG. Empresa tem que ter identidade. Então, a identidade é parte do qual que é meu core business. Eu sou uma clínica de quê? Qual que é o cliente que compra de mim? Esse cliente é homem, ele é mulher, quanto que ele ganha mais ou menos, o que ele gosta, onde que ele se sente à vontade. Como que é o estilo da clínica que eu preciso fazer? Por exemplo, tem clínica que a gente vai, que às vezes o plano de saúde manda, que é toda arrebentada, feia, toda cadeira quebrada, mas a gente tem que ir porque o plano de saúde manda a gente lá. Agora, quando a gente está pagando algo particular, tem que ser algo que realmente conecta. Que chama atenção. Que chama atenção. E, Almi, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Eu acho que essa pergunta ela vai render conteúdo para um outro podcast, um outro assunto. Mas como a gente está falando de quem está investindo em marketing ou de pessoas que estão começando, o que seria mais viável para quem está começando? Abrir uma clínica do zero ou abrir uma franquia? Aí depende da expertise. Por quê? Quando a gente compra uma franquia, o que a gente compra? A gente compra o know-how. Então, a gente acredita-se que o franqueador, quem está vendendo a franquia, já tenha passado por todos os processos, então a curva de aprendizado dele é muito menor e ele te entrega algo pronto, fora do risco, um risco muito menor, porque ele já passou por tudo de ruim. Ele já tem tudo padronizado, precificado, organizado. Então, você compra o know-how dele, você compra experiência. Quando a gente compra uma franquia, a gente compra marca e experiência. Muito diferente de você montar alguma coisa. Quando você monta, você passa por todo aquele processo de
de tentativa, de erro. Então, você tem que buscar uma agência de marketing, você tem que saber que tipo de conteúdo você produz, você tem que tentar identificar qual que é o público exatamente. Então, as dificuldades de se montar uma clínica, ela é muito maior do que se você comprar uma franquia. Contudo, quando você compra uma franquia, você querendo ou não, aceitando ou não, você é empregado de uma franqueadora. Então, você tem que abaixar a cabeça e aceitar tudo o que o franqueador te impõe, te exige. Então, você não tem a liberdade para poder tocar o negócio do jeito que você quer. Então, o que vale mais a pena? Eu abrir uma clínica própria ou contratar uma franquia? Depende. Por exemplo, vamos supor que eu dei o exemplo do Baracá lá. Que a clínica do Baracá você possa comprar uma franquia. E que eu te cobre lá um exemplo, 1 milhão na franquia. Vale a pena, você sabe por quê? Porque um Stories do Baracá, ele consegue colocar dentro da sua clínica com stories dele sem pacientes. Ah, mas com isso eu vou ter que me submeter ao processo dele. Vai, mas até que ponto isso faz mais sentido do que começar do zero e não conseguir nada? Então, você consegue entender que depende do tipo de negócio, do modelo. Então, não existe uma resposta pronta para isso, mas existe colocar na ponta do lápis e ver o que faz mais sentido. Os prós e contras para tomar uma decisão, né? Continuando esse assunto do que fazer no marketing médico, como se posicionar, como destacar o serviço, o CFM ele tem algumas limitações para o marketing médico, né? Tem várias liberdades que o médico tem para divulgar, se posicionar, criar essa persona, essa identidade, se conectar com esse público, mas o CFM também proíbe algumas coisas. Por exemplo, falar que a sua clínica é a melhor clínica da cidade. Isso ele não permite porque você não consegue comprovar e você acaba diminuindo os seus concorrentes também. Então, isso é uma prática que proíbe. Fazer anúncio divulgando valores, promoções, valores, preço de procedimento e etc. Isso também é proibido dentro do Conselho de Medicina. Garantia de falar assim, você vai perder X quilos, você vai fazer sair daqui com tal resultado. Isso também é proibido. E divulgar serviços fora da especialização. Então, por exemplo, se você é fisioterapeuta e psicólogo, e aí você está numa clínica de psicologia, você não pode divulgar o serviço de fisioterapia. São algumas limitações que ele dá. Mas dentro de tudo que é permitido, Almir, para colocar em prática, começar, fazer funcionar, como você acha que seria as primeiras práticas de divulgação? Seria um conteúdo, o que seria mais viável? Seria um conteúdo mais informativo? Ser um conteúdo mais antes e depois? Um comparativo? O que seria os tipos de conteúdo mais viáveis para serem produzidos? Falando essa questão do marketing médico para começar, do que pode e do que não pode, a gente tem que pensar o seguinte: o médico pode escrever livro? Sim ou não? Sim. Então ele pode fazer um e-book. Qual que é a diferença de um livro físico com um e-book? A distribuição. O e-book, o livro físico, ele vai para uma editora, depois ele vai para uma livraria, ou para a internet, ou para a Amazon e coisa e tal, e ele é vendido. Se você faz um e-book e coloca um anúncio ali de Facebook nesse e-book, muito mais pessoas leem. Então, se o médico faz um livro, o médico pode fazer um e-book. O médico pode dar palestra? Sim. Então, ele pode fazer uma live, uma aula ao vivo de alguma coisa, certo? Certo. O médico, tudo que o médico pode fazer no offline, que ele faz normalmente, ele pode fazer no online. Então, existem diversas regras do que pode e do que não pode fazer pelo Conselho de Medicina. Só que é mais importante o médico, no lugar de ficar se atentando ao que pode ou que não pode, ele pensar o seguinte: o que eu já faço hoje, que é legal, tenho certeza, que eu posso passar para o digital? Porque o digital nada mais é do que amplificar aquilo que o cara já é. Então, se
escreve livros e passa esse livro para e-book, mais pessoas vão ler. Se ele dá uma aula, por exemplo, de determinado assunto numa sala de aula para 30 pessoas, ele pode dar essa mesma aula para 3.000 pessoas ou para 30.000 pessoas. Então, a internet nada mais faz do que amplificar a voz dele e a imagem. Dito isso, por onde que ele começa, né? Por onde que o médico começa quando vai um médico, uma médica, alguém que está montando uma clínica, do que quer que seja? Eu começaria contando uma história. Eu acho que para a área da saúde tudo começa com uma história. Como que seria isso? Eu pegaria um paciente. Se eu tivesse um paciente que eu já tivesse atendido naquela situação, eu contaria a história dele, de como ele chegou, talvez vídeo de depoimento, de como ele chegou, de como que ele estava, de como que ele se sentia, até o momento que ele me procurou, que ele me achou e o que eu fiz com ele. E em cima desta história, eu procuraria outras histórias de pessoas que têm histórias parecidas para eu tentar conectar através do digital, através de anúncio. Então, se eu fosse hoje montar uma clínica do que quer que seja, eu iria pegar uma história de algum paciente meu e explorar essa história junto com o paciente. Aí se você fala assim, Almir, mas eu não tenho nenhuma história, pega um dentista, por exemplo, mas eu estou abrindo, não tem nenhum paciente ainda. Então, eu falava o seguinte, pessoal, quem aqui que tem vergonha de sorrir, por exemplo, na rede social? Vem na minha clínica. Trata essa pessoa, conta a história dessa pessoa. Talvez pegar um serviço até meio que como um pro bono, de fazer um tratamento para essas pessoas, para você... O pro bono é de advogado. Mas por isso que eu coloquei em aspas, seria meio que não, fazer isso. Na verdade, não seria de graça. A pessoa ia entregar a história dela, a imagem dela, em troca do procedimento. E a partir daí eu contaria uma história através dessa pessoa. Então, e todo o meu marketing iria trabalhar em volta desta história que eu contaria. Vamos supor que eu fosse um médico que trabalhasse com emagrecimento, por exemplo. Eu ia pegar um gordo e eu ia, durante 60 dias, contar a história desse gordo, cada dia um capítulo da história de como que é ser um gordo, como que é se sentir gordo, as dificuldades que ele passa sendo gordo, tanto dificuldade de limitação física, caso haja, como de limitação social, se caso tiver, como de autoestima, se caso tiver. E eu entraria no mundo dele e faria um programa de emagrecimento com esse gordo, onde todo dia eu contaria uma história. O que foi? Do gordo? Você está rindo? Eu contaria uma história de como que é a dificuldade de emagrecer, de como que funciona. E ali eu ia matar a objeção, eu ia realmente criar uma novelinha em torno do gordo. Essa é a novelinha do gordo, por exemplo. Ou pega uma mulher, por exemplo, que vamos supor que seja de emagrecimento. Vamos supor que essa mulher tenha separado do marido, esteja com a autoestima baixa. Quantas mulheres no Brasil separam do marido, está gordinha, está fora de forma, está se sentindo feia, triste, alguma coisa assim? Eu contaria uma história. O meu Instagram seria uma grande novela da vida real. Se é para a gente fazer marketing de verdade, vamos fazer. Aí eu procurava um estúdio para poder gravar esse tipo de conteúdo, não fazendo... Criar esse storytelling. Para criar esse storytelling, não fazendo jabá, porque a Senal... ela tem uma vertical que é de marketing para a área da saúde e uma vertical que é uma produtora de vídeo. Então, se você trabalha, você médico, médica, ou da área da saúde, nutricionista, que trabalha com emagrecimento, preparador físico, seja lá o que for, se você quiser realmente fazer um marketing que funciona, procura a gente, vamos criar uma novela dentro do seu Instagram. Criar um programa de emagrecimento, mas não um programa de emagrecimento antes e depois só, que isso é muito vazio. Vamos ver as dificuldades, as lutas. Eu faria um pequeno reality show com a pessoa. Vai na casa da pessoa, vê o que a pessoa está comendo, por exemplo, emagrecimento. Cria uma novelinha, cria realmente um roteiro e uma novela. Porque a partir daí você vai ter mais pessoas com aquelas dificuldades que se conectam. Aí você vai me falar assim, Albi, mas isso aí é muita viagem. Tá, então faça um anúncio de Google. Então, assim, pode fazer só um anúncio de Google, só um anúncio de Facebook, ou escrever um artigo para o blog, ok. Mas você pode também ter anúncio de Google, também ter anúncio de Facebook, também escrever para blog, também ter influenciador e também contar histórias através do Instagram. Se eu fosse médico,
e a minha especialidade fosse de transformar a vida de alguém, seja no sorriso, no emagrecimento, ou seja estético, ou seja, por exemplo, vamos supor que o médico trabalhe com reabilitação. Pega alguém que foi acidentado, que não consegue andar, e conta essa história até o momento que você consegue fazer a pessoa sair do absoluto zero para dar um passo, por exemplo. Quantas outras pessoas também não têm essa dificuldade? E quando a gente mexe com saúde, com o ser humano, A gente fala de conexões humanas. Conexões humanas gera transformação, e quanto mais sentimento, mais dinheiro. Quanto mais você conseguir emocionar uma pessoa, mais dinheiro você consegue tomar dela. Isso é fato. Aí a gente entra naquela questão de CNPJ não tem coração, né? Todo mundo está no mercado justamente porque todo mundo quer ganhar dinheiro, quer faturar, pode ter outros interesses, querer outras coisas também com isso, mas ter relevância, dinheiro, autoridade, poder, esse é o principal objetivo de todo mundo. Você pensa numa... A gente fala de dinheiro, aí muitas vezes o médico fala assim, não, mas eu faço isso por um propósito. Mas com dinheiro você consegue atingir mais pessoas para fazer esse propósito funcionar. O dinheiro também é um amplificador do seu propósito. Até porque, por exemplo, você quer trabalhar com isso de transformar a vida das pessoas. Só que para você fazer de graça, dentro de uma periferia, uma transformação de mudar o sorriso de uma pessoa, você precisa de dinheiro para comprar o material, os equipamentos, para você fazer tudo. Então, o primeiro passo, até para você conseguir transformar, é você ganhar dinheiro. E médico gosta de ganhar dinheiro e sabe ganhar dinheiro. Porque médico é tudo próximo. A maioria das pessoas estão na medicina justamente para ganhar dinheiro. Não só, mas sim para ganhar dinheiro, porque é a profissão mais importante do país hoje, quando a gente fala assim, de advogado, contador, médico é o mais legal do país, né? Então, eu contaria histórias no meu Instagram. Histórias, tanto minha quanto de paciente. E eu contrataria, honestamente, de verdade, uma produtora de vídeo para contar histórias dos meus pacientes comigo. Pegaria uma história que seja, conta essa história, faz essa novelinha de 60 dias, de 30 dias. E às vezes não precisa nem ser, se for um caso de transformação, como, por exemplo, esse acompanhamento mais recorrente, etc., você precisa realmente criar uma história, contar uma história. Mas existem, por exemplo, conteúdos que viralizam nas redes sociais de cabeleireiro. Tá? Entra aí meio que na área da estética, de cuidado e etc. Da pessoa que senta lá para cortar o cabelo, ele começa a perguntar a história, por que a pessoa está fazendo aquela transformação no cabelo. É um corte que durou 1 hora. Só que é um conteúdo que consegue emocionar, motivar, cativar as pessoas ao redor. Então, esse tipo de conteúdo é muito importante também nesse público. Muito. E eu acho que quem está trabalhando aí com clínica, quem tem uma clínica aí, eu acho que independente da clínica que seja, tá? Independente, área da saúde, independente do que seja, conte uma história. Tenha claro qual que é a sua transformação e conte histórias. Vamos falar aqui, por exemplo, a gente tem um vídeo aqui sobre marketing para clínicas oncológicas. Sim. Imagina quantas e quantas histórias a gente não consegue contar, até mesmo sem expor o paciente, mas quantas histórias a gente consegue contar de pessoas que venceram o câncer, por exemplo. Ou você trabalha, por exemplo, com clínica de reabilitação. Quantas histórias a gente não consegue contar de pessoas que conseguiram restabelecer sua independência de andar, de ir ao banheiro, de trabalhar, de fazer suas coisas através de uma reabilitação. Então, eu acho que grandes empresas contam grandes histórias. E eu sou a favor de que a área da saúde ela tem que contar mais histórias para motivar e para conseguir mais clientes, para impactar mais vidas e contar mais histórias. Concordo plenamente. É isso. Então, deixa eu falar um pouquinho da gente aqui. Sim. Para a minha câmera. A Cenal é uma empresa de marketing digital voltada para a área da saúde. A gente trabalha tanto na geração de leads quanto no SEO, que é ranquear organicamente através de inteligência comercial, através de tecnologia. A gente tem diversos conteúdos aqui no nosso YouTube a respeito de SEO, a respeito do orgânico. A gente vai também fazer alguns conteúdos a respeito de tráfego pago para a área médica.
E a gente também tem uma produtora de vídeo, que é a Senal Studios, que a gente conta essas histórias. E no fim de tudo, qual que é o nosso grande propósito? É que você, médico, quando chegar na sua clínica, você, dentista, quando você chegar na sua clínica numa segunda-feira, você tenha diversos pedidos de orçamentos, a sua secretária, o seu time de venda, se você tiver, né? As pessoas com que trabalham junto com você, elas consigam fazer muitos orçamentos, chamar muitos possíveis pacientes para conhecer a clínica e que você consiga fechar muitos tratamentos, muitos negócios, consiga prosperar, trabalhar muito e conseguir cada vez mais impactar vidas. Para isso que a gente existe, para que a gente consiga, através de marketing, de processo de vendas, de tecnologia e contando histórias através da Senal Studios, proporcionar pelo menos parte disso, porque, na verdade, a gente é só uma pontinha do iceberg. No final, quem vai mandar é o sucesso do médico que está lá. Se você for bom no que você faz, com a ajuda certa, no momento certo, você consegue prosperar e ter muito sucesso. Então, se você tem uma clínica, se você é da área da saúde, a gente tem diversos cases na área da saúde. Se você é hospital, é clínica, não importa o seu tamanho, tá? Entre em contato com a gente trabalha até desde grandes hospitais, com clínicas que está começando. Se você é da área da saúde, no geral, entre em contato com a gente e vamos contar junto essa história. Certo? Certo, exatamente. Então, se você quer se posicionar, quer criar conexões, quer se destacar, é só entrar em contato com a gente que nós somos especialistas nisso. Legal. Então, vamos gerar lead para a área médica, gerar lead para a clínica, para dentista ter pedido de orçamento, para vender os negocinhos de porcelana, como é que chama? Faceta. Faceta de porcelana, eu sempre esqueço da faceta de porcelana. Vamos trabalhar orgânico. O posicionamento de marca, de mercado, de aparecer como resultado no Google, de aparecer como resultado nas redes sociais, de ajudar nesse posicionamento, de criação de autoridade mesmo. Então, direcionamento para ajudar a gravar vídeo, gravar conteúdo, postar conteúdo nas redes sociais, tudo isso a gente consegue criar de uma forma personalizada para cada empresa. Então, você não vai copiar a estratégia que o seu concorrente está fazendo. Você vai criar uma estratégia que seja melhor para se posicionar à frente dele ali. Então, é isso que a gente faz. Pronto. Então, é marketing, vendas... processos e conteúdo. Processo de conteúdo. Então, Vanessa, muito obrigado por esse conteúdo. Tem mais alguma pergunta aí para a gente finalizar? Não, do meu aqui eu coloquei tudo. Então, esse foi o podcast. Vamos para do meio aqui, meu editor. Esse podcast aqui foi sobre marketing médico. Espero que vocês tenham gostado. Não foi um conteúdo dos que a gente costuma fazer, de aprofundar mais, de mostrar tela, de fazer tudo, porque a gente entendeu que precisava mais desse topo de funil. Mas vou pedir para o meu editor, deixa aqui o contato, o WhatsApp do nosso comercial, tanto da Senal Marketing quanto da Senal Studios, para que você consiga entrar em contato com a gente e contar com a gente a sua história. Muito obrigado, Vanessa. Obrigada. E até o próximo conteúdo, pessoal. Valeu. Tchau.